Tá bem, pessoal. Então, vamos iniciar aqui as considerações. Estamos num ponto de inflexão que registra todo o processo analítico de um ser humano individualmente. E eu vou fazer um resumo para nos colocar diante desse cenário, que acontece com o indivíduo e que acontece com o coletivo ontem, hoje e até durar a humanidade. Então, do que nós estamos colocando aqui, pessoal? Começamos o estudo do livro com Prometeu e Epimeteu, eu dizendo que eles são partes da mesma pessoa. Uma, um de nós se projeta e o outro se internaliza. Aquele que se projeta, sabemos bem, é aquele que eu vou considerar um opositor ou um contraste comigo. Tudo bem, seu Helder? Então, tá bem. Como Astrid, bom dia. Bom dia. Então, a coisa mais difícil no processo analítico é a compreensão dessa dinâmica, pessoal. Eu debato com todo mundo o tempo todo. Nós estamos acostumados a achar que nós somos um separado do outro, mas não somos assim. Nós somos um projetando os outros fora de nós, como se eles estivessem separados. E eles não estão. É um conceito dos mais complicados na medida, como eu disse, de entendermos que quando eu sou um eu, o outro se afasta. E sendo eu, o outro é outro. É aqui que começa a nossa história, em que Prometeu e Epimeteu passam um a ser externo e o outro a ser interno, não importa qual dos lados. Então, nós vamos ver que o introvertido precisa projetar a extroversão e vice-versa. O extrovertido precisa projetar a sua introversão. O mesmo acontece com as figuras, eh, a ímago paterna e a ímago materna. Elas são projeções. Como projeções, fiquem à vontade, não é o nosso fórum, mas já estou aqui criando uma polêmica reflexiva. Então, como projeções, isso deve ter alguma finalidade existencial em todos nós. Porque, como projeções, então, eles fazem o quê? Isso que nós estamos estudando no Prometeu e Epimeteu, desde sempre. Então, nós somos filhos, e depois somos pais, e depois somos do time A, do time B, votamos no candidato X, no Y, professamos a fé A, B ou C. Tudo isso parece que é um fato, mas não é um fato em si, é uma atenção, e essa atenção nos oferece. Então, esses pontos de vista que estão conduzidos aqui no Prometeu e Epimeteu. Se nós entendermos o Prometeu e Epimeteu aqui, nós vamos entender a crise de cada ser humano e de cada coletivo. O que, claro, é, é o projeto que está aqui nessa transição, entenderem o que vai acontecer com cada um de nós dentro da nossa vida. Cada um de nós vai viver essa história que o Spitzer coloca aqui. Inevitavelmente, né? Porque não seria possível que ficássemos, então, instalados.
numa espécie de imobilidade. Se vocês enxergarem, então, eu vou separar peça por peça, que inicia-se essa estruturação quando o anjo de Deus convoca Prometeu. Então, se nós olharmos aí a questão de que Prometeu ali é o lado introvertido da personalidade de um indivíduo, qualquer um de nós, então, se nós formos o introvertido no convite do anjo de Deus, nós recusamos, como introvertidos, esse convite. Não, não nos interessa isso. E vivemos a experiência concreta, concreta não é bem o termo, mas a experiência registrada dessa negação. Negamos a saída para festas constantes, negamos o que é, então não quero saber de iPhone 19, só vou comprar iPhone 19 daqui 5 anos, quando ele já é inútil. Essa história é real, pessoal. Eu fui renovar o meu celular, que não estava funcionando mais, o cara falou, é melhor você jogar fora, não serve para nada mais isso aí. Faz 10 anos que está superado. 10 anos! E eu pensei que ainda duraria mais 10, o cara já estragou tudo. E agora eu estou aqui, como prometeu, com um celular novo, todo dia tomando um cacete aqui, o que ele serve, para o que ele serve. Mas entendam que, então, introvertidos fazem isso. Não é que eles estão reativos ao mundo, eles esperam. Prometeu está ali numa espécie de penúria material, mas está carregado de uma perspectiva espiritual para mudar o sistema. E Epimeteu, então, se oferece alegremente. Vocês vão assistir isso, às vezes, em crianças gêmeas, onde um é prometeico e o outro é epimeteico. Dependendo de um dos pais, a outra criança é um doente. É um Doente. doente, entendi, doente. Então, se o pai é um extrovertido, um menino introvertido, uma menina introvertida, deve ter algum problema na cabeça. Eu já atendi tantas vezes essa cena, e eu digo, não, não tem problema nenhum, só é diferente do outro. Ainda hoje, e cada vez mais, esse fenômeno acontece. Ah, meu filho, eu não sei, ele gosta de ficar lá no escuro do quarto, esse moleque não vai dar certo na vida. Então, essa é a projeção do extrovertido sobre uma criança introvertida. E o inverso é verdadeiro, né? A mãe vai dizer, esse moleque é coisa do capeta, sai correndo. Você não imagina, quebrou até o liquidificador do dia, não sei o que eu faço com esse desgraçado. São frases que invocam esses temas que estamos colocando aqui em questão e que o ser humano, em geral, não percebe. Ele literaliza, ele olha como se fosse um fato. O Jung traz esse cenário por algum motivo. Tipos psicológicos não são enfatizados em nenhuma outra linha de análise. E se perde muito com isso na medida em que eu posso sugerir alguma coisa no limite do que vejo. Então, vamos lá. Aí o anjo do Senhor, o anjo de Deus, né? Aí temos um outro fator que se desenvolve em andamento.
os que já passaram, né, pelo, pelo processo todo que eu apresento, eu faço isso em 6 anos porque eu não tenho tempo mesmo para fazer em menos. Mas eu faço isso também porque há uma outra perspectiva, como cada um vai fertilizando mês a mês aquilo que percebe. Como vocês veem, não é um conhecimento linear do ponto de vista racional. Não é assim. Nós não percebemos. Inclusive, esse ponto que eu estou defendendo. O que é que quer dizer tudo está dentro de mim? Quer dizer que há um projeto dentro de você, que se instala na direção do todo. Parecendo cruel, parecendo hediondo, mas não. Então, nós estamos aqui nessa parte que o anjo de Deus é aquele. Eu não vou entrar no mérito, porque isso pertence a tipos psicológicos e adentra nos símbolos da transformação, e colocar esse Deus, mas Deus está lá como uma entidade que nos coloca diante desse contínuo. Então, o anjo de Deus coloca Epimeteu como o lado extrovertido, dizendo que ele é o escolhido. Historicamente, pessoal, o escolhido ele é uma identificação divina. O faraó se acha o filho do sol. Napoleão achou que ia dominar o mundo. Então, são pessoas que têm uma consciência tal que empreende ações de impacto, que empreende ações de impacto. Não são imbuídas de uma atitude que pode ser julgada. Nós estudamos como o indivíduo, dentro de um contexto, se apresenta para absorver o mundo à sua volta. E todos nós estamos sob a ordem divina do anjo do Senhor, do anjo de Deus. Então, aí, esse anjo de Deus diz, bom, o que é vivo, o que é visível, é o Epimeteu. Então, vamos colocá-lo. Mas sabemos que o Prometeu já está na promessa em andamento, já que ele fica desterrado. Então, fica aí mesmo. Esqueceram de mim, a criança é esquecida e tem que enfrentar esse projeto dos pais que foram embora e não viram que ele ficou Macaulay Culkin. Aliás, por sinal, o pai legítimo dele também fez isso. Então, vamos lá. A partir daí, um outro destaque que eu faço são as mulheres movimentando a trama. Nós vamos enxergar que o anjo de Deus também tem uma mulher que doxa, né, que vai insinuar o movimento, a reflexão. Nós temos Maia como a esposa do Epimeteu. Nós temos Pandora, que seduz Deus e diz para ele: eu quero oferecer algo para o ser humano. Nós vamos ter, então, até a filha do Berremonte, destinada àquele que achar uma solução para o mundo externo. Devemos supor, então, pessoal, nessa transição, nesse ponto de inflexão que eu estou montando hoje, que, então, Epimeteu e Prometeu são estruturas de ação. O anjo de Deus representa a obediência a uma dinâmica.
As mulheres vão representar aquelas que ativam essa mudança, e se vocês olharem bem, elas estão sempre em torno daquele que está decidindo algo, até hoje. Quando a gente pensar em ânima e ânimos, estruturas que não entendemos, que achamos então que o homem está fora da mulher e que a mulher está fora do ânimo, do homem, nós perdemos a finalidade desse encontro. Nós não entendemos isso, isso passa a ser algo visceral, algo que eu deposito nessa outra pessoa, uma maldade, uma insinuação de dor, porque dói, mas o dói é o nosso interior. Dói essa tensão que eu estou trazendo aqui. Não dói o que o outro faz, né? Dói como nós vamos enxergar aqui na transição, eu espero. Dói como eu sou fiel a um sistema, né? Então, e esse demônio me atanasa, me atazana, me atazana, e, e as pessoas vão dizer, historicamente, que a mulher é coisa do demônio. É, mas Óbvio, óbvio, a vida tá ótima, tá tudo funcionando, aí vem uma mulher para fazer a gente andar. Porra, deixa a gente parado no mesmo lugar. acho. Quem vê, É, pensa. mas é, vindo, vindo de você, Elton, não é uma coisa que eu quero destacar, essa intervenção que reflete uma profunda consideração nesse instante. Ela não nos deixa ficar no lugar. Desde, Mas desde você está sempre. falando isso da mulher ligada ao epimetel, quer dizer, a Ah, mulher ligada a um extrovertido. não, há tudo, A tudo? há tudo. Ela ela influencia Deus, ela influencia o introvertido, ela influencia o extrovertido portanto, ela é a insinuação, ela é a inspiração para o amanhã. Então, não é a mulher simplesmente de carne e osso, mas a configuração da mulher no contexto. Edu, cada vez mais simpático. Como vai o senhor? Grazie mille. Então, porque se nós pensarmos assim, e eu estou provocando no nosso encontro uma coisa que eu faço o tempo todo, então dentro da mulher tem um homem, não importa quem ela seja, onde ela esteja. E dentro do homem tem uma mulher que se projeta. Se eles se projetam, tem algo em andamento. Tem o Espírito ele tem uma consideração aqui, quando a gente volta lá no Leviatã, seduzindo o Belmonte, Leviatã, que, como nós sabemos, é um deus da dissolução. Então, ele vai dissolver o que é. Então, na condição, ele diz que no mundo animal, os filhos já sabem fugir daquele que nos enganou em cada espécie. Mas o ser humano não, ele esquece do passado.
É uma explicação aí que tem uma insinuação maliciosa. Ah, então os filhos esquecem as dores dos pais. E é isso que vai conduzir o Leviatã a convocar o Berremonte para transformar a realidade. É porque os filhos esquecem a dor dos pais. Mas tem que esquecer, porque se eu não esquecer a dor do meu pai, como eu vou cair na mesma, como, né, eu vou cair na mesma armadilha? Não vou, porque não esqueci. Então eu tenho que esquecer para cair na mesma armadilha. Mas qual é a armadilha? A armadilha de ser convocado a uma nova ilusão. Diz então Clóvis de Barros, né, que depois que eu tenho o iPhone 19, minha filha quer o 20 e o 19 jaz dentro da gaveta, porque ela esqueceu toda a alegria que ela sentiu ao ganhar o 19 e agora quer reviver essa alegria sem saber, né, que essa alegria é fogo fato. Daqui a pouco não quero mais. Por que então o ser humano tem isso? Vamos enxergando que tudo isso é uma psicodinâmica, é um movimento que leva a libido, como eu trago nas primeiras aulas, a se mudar para um novo propósito. Eu já entendi isso, eu já me conscientizei disso. Então, isso não serve mais, porque sei o que é. Mas, pessoal, se fosse simples, assim, porque esse seio que se instala de algum jeito na motivação humana, sabendo o que é, porque eu vou fazer de novo. E se, então, eu fizer de outra maneira, é lógico que eu suponho que em algum momento eu não vou querer mais. Eu percebo que é a dinâmica em que eu me vejo num espelho projetado que me informa o que é. Meus pais dizem, como o Leviatã vai sugerir aqui para seduzir os seres humanos, que o certo é fazer desse jeito. Os homens vão dizer, as mulheres são insaciáveis, por mais que você dê, elas querem mais, né? Como deve ser. E as mulheres vão dizer, os homens são todos iguais. Depois que conquistam, querem outro, querem a mulher do vizinho, sem entender que nada disso é um fato literal. São essas as tensões que estamos estruturando. Como a vida dentro de um ser humano, movida pela libido, vai nos emprestando uma nova perspectiva do dia seguinte. E é isso, né, que o Leviatã sugere. Os jovens são suscetíveis a serem seduzidos por um novo Deus, porque eles esquecem o que os pais lhe ensinaram do Deus anterior. E se nós, então, exaltarmos um novo Deus, os jovens vão aceitar esse novo Deus. E os mais velhos, então, atordoados no primeiro instante, vão tentar defender o Deus anterior, mas eles não vão conseguir, porque, né, não tem mais. Na narrativa do Spitzer, que é judeu, né, e que tem esse viés
ainda de malícia nas insinuações, ele é perspicaz da montagem da história, mas na cabeça de Spitzer fica evidente que essas mudanças, na época, inclusive, seriam coisas de um demônio, de um berremonte. A montagem é psicológica, mas a estrutura tem uma intencionalidade, um alerta, para não sermos convidados a aceitar o demônio, porque o berremonte e o Leviatã aí entram como aqueles que iludem a juventude daquilo que os velhos sabem. E nesse contexto, é a convocação do jovem que nos interessa. E os velhos não vão ter forças para dizer não é assim. É aí que o Berremonte entende. Ah, entendi. Eu tenho o quê, então, pessoal? Que apresentar um novo Deus, um novo baluarte, uma nova bandeira, um novo estandarte. Eu tenho que balançar uma bandeira que atraia os mais novos para caírem na mesma armadilha. A armadilha de que daqui a pouco eles vão ficar presos num tédio. E aí os mais jovens vão fazer a mesma coisa. Eu tenho que defender isso o tempo todo, em todo lugar, e se não olharmos para essa dinâmica, então toda a maledicência se estrutura como um ataque a um outro, o bode expiatório, as questões que envolvem a especulação, o desdém, que em símbolos da transformação eu estou desenvolvendo uma parte das pessoas aqui presente. Tudo isso refletindo esse ficar no passado e ir para o futuro. Todos os afetos estruturados em torno dessa dinâmica. Como eu vou me pendulando entre um mundo e outro, como eu não tenho como resistir ao novo, porque não dá, e como eu tenho que defender o passado para que ele não se destrua intensamente, o que me levaria à loucura. Esse é o drama humano, o drama prometeico, epimeteico. Cada um de nós, dentro de cada grupo coletivo e toda a humanidade. O novo vai se apresentar, e é por isso, né, que as pessoas me perguntam, você é muito otimista. Eu digo, não, eu entendi o que o Jung quer dizer. Ele quer dizer que é irreversível. E se é irreversível, nada posso fazer, a não ser me conduzir a favor das mudanças. Então, eu tenho que confiar, eu tenho que estar alinhado com o novo. Me despedir todos os dias do ontem e aprender como recepcionar o amanhã. Pessoal, fiquem à vontade para desenhar isso das mais variadas formas que vocês quiserem, para que a gente possa enriquecer as reflexões do contato com outro ser humano. Não é enigmático o que eu estou dizendo, é uma provocação de, de inquietação para que eu perceba o que é que ontem ainda existe hoje e que não é útil. Qualquer coisa, né?
Então, vejamos. Aí vimos Prometeu e Epimeteu, e essa dinâmica que eu estou defendendo, as mulheres como movimentadoras da trama, e por que elas têm que ser quem movimenta a trama? É porque elas geram. Olhar para isso como uma obviedade, tanto homens quanto mulheres, é perder a importância, né? O olhar de compartilhamento e confiança para esse processo. Então, a mulher gera, ela recepciona não só um espermatozoide para produzir uma criança, mas ela também recepciona as ações, ela também é fertilizada pelas ações do companheiro, pelas ações das regras da sociedade epimeteicas, não por um homem de carne e osso, mas por uma cumplicidade daquilo que está sendo reproduzido. É nessa linha que eu analiso homens e mulheres, como o que se projeta, o que está nascendo do novo dentro da mulher que olha para o seu marido de maneira admirante, né? Que ela precisa admirar o marido. A palavra admirar aí é somar-se ao olhar. Eu somo no olhar aquilo que vejo. E o inverso é verdadeiro. Para, então, que um homem fique excitado visivelmente, se todos entendem isso, precisa da admiração de uma mulher. Se ela não admirá-lo, nada vai funcionar. Marcos, Então, oi, Belinha. como assim somo no olhar para o outro? Soma. Soma é assim, Isabela. Se você, vamos colocar assim, aprende da sua mãe que o homem é assim, então você não admira, você não soma uma visão, você só vê o que ela disse que você tem que ver. Ah, Então, perfeito, admirar significa ver além. perfeito. Olha só. A admiração é olhar aquilo que eu não consigo enxergar a partir do que eu herdei. E o homem se apresenta para a admiração. É isso que faz com que o pavão, o urso panda, os passarinhos façam danças do acasalamento. Eu tenho que mostrar que eu danço melhor do que o outro. E os critérios para as fêmeas dizerem você ganhou nota, está aprovado, vai lá saber quem é que fez. Porque eu não consigo perguntar para a fêmea do panda, mas por que que ele tirou nota baixa e ninguém foi aprovado? Ela não vai dizer, não, é que ele anda meio manco, manco não vai dar. O outro tem a orelha torta, eu sei lá do que elas estão usando, o que elas estão usando para dizer nenhum serve, só no ano que vem agora. Vai tomar banho. É, e esse aspecto também atinge o ser humano. Pessoal, vocês entendem que há um elemento de construção aqui que invoca todo esse momento de transição. O que está morrendo? O que está nascendo? No Spitzer, ele coloca isso. Epimeteu era o que era, dominado pelos valores divinos, ou seja,
ele obedecia o que era. Esse sistema começa a falir. O Berremonte e o Leviatã são agentes da destruição desse sistema, convocando os mais novos a construir o próximo evento que vai dar lá na frente, na mesma circunstância, e vai se instalar em algum momento como uma estrutura semelhante, só que o ser humano não se conscientiza disso. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu não me lembro bem a idade, mas eu perguntava por que que o povo da montanha tem que dar um cacete no povo do vale, roubar as mulheres, matar os homens e levar comida. E eu já pensava, por que que eles não negociam? À medida em que eu fui estudando tudo isso, eu falei, entendi por que isso acontece. Porque o povo do vale perdeu um futuro. Eles ficaram acostumados na rotina. Agora eu tenho comida para sempre. Ha, ha, ha. Aí o povo da montanha diz, não é bem assim. Agora eu encho você de porrada. E aí o povo do vale, então, agora monta uma defesa. E, e assim por diante. Veja, pessoal, eu também entendia que a morte aí era vista como cruel, mas o que eu estou defendendo hoje é que precisa morrer um jeito de pensar. Eu vou ser o resultado daquilo que não serve mais. Então, os homens da montanha matam todos os homens do vale. E vão dizer, não serve mais esse jeito de pensar. Adeus. Se existisse ainda um que pensasse do jeito antigo, percebem que não haveria uma evolução da defesa e depois uma evolução do ataque e depois uma evolução da defesa? Percebem que, historicamente, então, quando eu tenho certeza que eu sou inexpugnável, eu perdi. Porque Zumbi dos Palmares diz, não é bem assim. Alcide liberta a Espanha dos mouros. E, com isso, sistemas que se achavam invencíveis sucumbem, né? Porque não podem preservar o velho. Não é uma questão de inteligência, é uma questão psíquica. Não dá. Isso vale para a psique individual. É por isso que nos casamos e por isso que vamos ter brigas em casa. Um tema, né, edipiano que está na rota de ser inserido em algum momento e que eu defendo nas questões de casal, qual é a natureza da dor. Está morrendo um sistema e está nascendo outro. Entendem onde o Berremonte entra em todas as brigas de cônjuges pelo planeta inteiro? E como cada etnia em si é uma instância consciente de uma realidade que não vai poder se sustentar essa realidade, porque não pode. É isso que o Spitzer coloca quando o Berremonte cria um novo Deus. Um Deus que promete a união dos seres humanos. Pode ser que naquele instante essa união se dê, como está acontecendo no livro, né?
página 230, mais ou menos, 240, porque os mais novos aceitam a mudança, acolhem o que vai acontecer. Eu quero usar o TikTok para horror dos pais, que vão dizer: não, isso não pode. Não pode, porque na cabeça dos pais, essa criança é como eles, educados nas suas próprias infâncias, de que se eu não mandar você para a escola, você não quer ir. Princípio anterior, princípio anterior, princípio anterior. Sócrates já falava isso. O que vai ser da humanidade com essa juventude? O primeiro registro histórico dessa frase é de Sócrates. E eu não sei se ele falou isso de maneira inquietante ou se já era filósofo nesse momento, né, onde essa fala já tinha uma insinuação intelectual, o que não seria difícil. É, Marcos, oi, Helder. essa coisa também de essa coisa do TikTok, né? Ou do novo e tudo mais. Como com a inteligência artificial e Uhum, cada vez mais eficiente e tudo mais, uhum, e as pessoas ainda indo às faculdades, etc., a coisa do propósito ela vai ficando mais forte, né? Eu acredito. Porque se eu entro uhum. numa universidade ou estudo alguma coisa só porque eu preciso estudar aquilo, eu não estudo mais aquilo porque tem uma inteligência artificial que faz todos os trabalhos, responde todas as perguntas da maneira que é necessário. E aí acho que sobra um espaço para aquilo que eu quero, né? Eu estou pensando nessa coisa do TikTok, que você já falou em outros momentos, que aumenta a velocidade de identificação, né, da pessoa Sim, com alguma a coisa, né? empatia. E acho que esse tipo de curso, acho que até esse que tu faz, ele é muito interessante, assim, nesse sentido, né? Acho que inovador porque envolve muito o interesse, pelo menos eu acho, né? De quem Sim. faz e conhecer e tudo mais. É, porque para que eu vou usar, por exemplo, uma inteligência artificial aqui para responder alguma pergunta ou qualquer coisa do tipo? Ou porque eu estaria aqui se não fosse por um interesse próprio, né? Eu acho que isso é o novo, né? Esse é o novo que, assim, acaba meus pais, meu pai e minha mãe são professores de universidade, né? E aí eles falam muito sobre como essas novas gerações que não querem pegar nos livros e não sei o quê. E aí eu reflito sobre isso, né? Como isso acaba, tudo bem, destruindo talvez uma estrutura que já tinha uma certa Sim. funcionalidade, né? Mas estabelece uma outra nova que é mais eficiente no sentido de estar mais alinhado com o propósito de cada ser individual, né? Mas é bem legal, obrigado pela contribuição, Elmar, porque é bem isso. Eu levei 70 anos para chegar nessa conclusão. Não, não levei 70, mas levei 40. E você assimila isso rapidamente. Então, a sua geração já tem o princípio instalado. Totalmente, não. Mas se você olhar toda a faixa da sua geração, você vai ver que os sintomas em todo o planeta são um conflito, né, entre a relação prometeico-epimeteica. Um novo Deus se instala, diz o livro, e o velho Deus vai ficando para trás. Ainda teremos, então, essas manifestações de dúvidas dos pais, e os novos, então, vão sendo seduzidos pelo Berimonte, pelo Leviatã, e agora comemoram
a nova consistência, bastante, né, satânica, no sentido, a palavra Satanás quer dizer interrupção. Então, eu interrompo um sistema para introduzir um novo sistema. Eu elimino um sistema. E, para mim, essa é a questão mesmo. Quando eu criei o primeiro curso desse, em 96, a ideia era nunca ter nada. Vem quem quer, sai quando quiser. Se tiver interessado em saber, é uma espécie de academia grega. Então, eu ofereço o que eu sei. Se interessa, legal. Se não interessa, tá bom. E eu acho, assim, que essa experiência já foi tentada, eu não sei como é que está isso. Na França, já tentaram fazer isso. Uma faculdade que você não tem vestibular, não tem prova, não tem diploma. Você vai lá, senta e olha, e vê o que o professor está dizendo e você fala, nossa, me interessa. E é isso que eu defendo. Quando, então, a minha cliente diz que o marido dela queria que o filho fosse diplomata e ela veemente disse que não vai acontecer, porque ele vai ser engenheiro. Eu falei, peraí. Como é que é essa história? Quer dizer, o seu marido não sabe o que está dizendo, mas você sabe, ele vai ser engenheiro e não vai ser diplomata. Mas você perguntou para o seu filho o que ele quer ser, um menino de 13 anos? E aí há uma cliente antiga, mas há uma explosão na cabeça dela, que ela toma um susto, e ela questiona ela mesma. Quando ela vê que ela está dando ao filho uma orientação engessada, ela percebe que ela não existe, né? Porque ela acredita que ela é o que é. Elton, assim, pela sua ou passou um mosquito na sua cabeça, Não, eu não ou entendi você. mesmo, não entendi mesmo. Para mim era o contrário. Eu, por eu, enfim, não sei nem formular. Enfim, não entendi. Não, assim, é o que eu estou defendendo hoje aqui, essa transição. Nessa transição, Epimeteu é o dono do que é. E sendo dono do que é, ele quer que sempre continue assim. Mesmo que ele mesmo prometeu, perceba que ele não consegue mais defender aquilo, que nem ele já acredita que aquilo é o certo. A minha cliente, então, defende isso na transição dela, e ela vai dizer é assim e é assim. E ela empresta o marido para dizer que ele, marido, está errado em querer. Veja, ela é a esposa que diz que o marido está errado em querer que o filho dele seja diplomata. E aí ela me diz, ele vai ser engenheiro. E eu digo para ela, mas qual é a diferença? Ser diplomata ou ser engenheiro? E aí ela se toca. É uma cliente antiga, estou aqui colocando que ela não fez isso num papo, não. A gente vem discutindo isso há muito tempo. E ela se toca, ela entendeu ali que ela estava fazendo com o filho aquilo que fizeram com ela. E o filho percebe, ele traz esse berremonte para dentro da vida da minha cliente. Que fica olhando para a minha cara assim, fica quieta, ela se debruça e diz: Bom, a nossa sessão terminou. E para a sessão, porque tinha terminado mesmo, mas no rosto dela era evidente o impacto da descoberta.
onde ela reinterpreta o próprio marido, e as convicções que ela confrontava com ele. Eu não sei ainda a continuidade disso, mas o rosto dela já transfigurado já mostrava: caramba, eu fiz tudo o que meus pais queriam que eu fizesse. Entendi essa porcaria. Mas eu tenho que ter o impacto disso. Eu tenho que morrer desse momento. Essa é a instrução que levamos a todos os nossos clientes. Esse é o projeto de individuação que o coloca muito bem. Há um momento que o nosso cliente cai em cima da mesa e olha como quem diz: caraca, eu entendi isso. Não tem como voltar atrás. Entendem que o Berremonte está indo na direção de desmontar todo o nosso compromisso, todo o nosso comprometimento com o que já não serve. Eu preciso que as coisas mudem. E aí o povo da montanha dá um cacete no povo do vale. Vocês pensam que isso vai ficar assim para sempre. Vocês estão de gozação comigo, diz o Deus. E agora, né, esse berremonte, como coloca aqui o livro, para o povo do vale significa: precisamos nos armar. Eu já entendi. Nós não vamos ficar para sempre comendo da mesma coisa. Esse comendo da mesma coisa, né, é esse cenário. Pessoal, eu sei que pelas perguntas, inquietações, as peças estão se encaixando. Então, esse monstro de remonte vai atingir todos nós. Não tem como não atingir. Uma cliente me perguntou: eu estou na noite tenebrosa da alma? Eu falei: bom, se você tem dúvida, ainda não. Mas o seu choro diz que sim. Eu não posso garantir. É você quem, na sua dúvida, vai dizer para si mesmo: tenho que deixar o passado. Essa cena, pessoal, entendem o que eu estou tentando mostrar? Que essa cena se repete em todos nós. Em algum momento, né, o berremonte vai chegar. Em algum momento, o Leviatã vai dissolver os valores e a pessoa fica à beira de uma psicose. Porque todo o sistema, inclusive a própria identidade no espelho, vai para o espaço. Eu olho para o espelho e falo: tem algo estranho. Eu estou trazendo aqui as condições que o Spitzer coloca de maneira poética, mas que no cotidiano é extremamente desgastante Pensando para numa o coisa. indivíduo. Oi? Desculpa, eu esperar você terminar. Não, já pode dizer. Quando a gente chega nesse estágio, né, alguns de nós aqui já devem estar passando por essa noite agradabilíssima, né? Alguns já saindo, outros entrando. Enfim. É como se a gente deixasse para trás várias coisas, inclusive relacionamentos. Sim, E eu fico pensando, né, introversão e extroversão. Chega uma hora que isso deixa de ficar polarizado também dentro da gente. Parece que, num determinado momento, nessa dissolução e na reconstrução, deixa de ter algumas polaridades, ou seja, ser só extrovertido, só introvertido, perfeito. aparentemente, ou numa relação ter essa disputa. Eu fico pensando que existem casos, inclusive, que a relação não era uma relação, né? Seja ela afetivo-romântica, seja ela filial, seja na percepção de falar assim: nossa, eu acho que eu não gosto da minha mãe, sabe?
Sim, Já aconteceu na clínica de chegar um cliente e falar isso, falar assim, eu acho que eu não gosto da minha mãe. E aí ele levar um susto com isso, né? Então é comum, né? E que muitas vezes a absoluto. gente fala assim, meu, tem uma relação aqui afetiva, vamos ver o que está saindo disso. E de repente, na dissolução, aquilo também vai para o espaço. É muito sutil, Marcos. Eu estou tentando entender como que a gente percebe que realmente isso está indo embora ou não. Legal, legal a sua. Sutil não é, né? Mas sim, é, porque, veja, é bem legal o que você está dizendo. Vamos falar de afetos, então. Como o afeto desse indivíduo se estrutura, como em todos nós, num conflito de identidade. Entende? Se o anjo de Deus define quem é do bem e quem é do mal, se o anjo de Deus é quem faz isso, e o anjo de Deus, nesse caso, é um valor de obediência, no estruturalismo do Levi-Strauss, é um padrão de obediência. Então, eu tenho que obedecer o Deus dos meus pais. É por isso que o anjo de Deus vai morrer. Então, eu tenho que obedecer o Deus dos meus pais. Só que eu sou identificado. Eu olho no espelho e digo, eu sou o Marcos, filho da dona Ruth e do seu Domingos. Caraca, como é que eu vou deixar de ser o Marcos? Não pela ideia do vínculo com os meus pais, mas principalmente com a natureza da minha obediência. Para onde eu vou deslocar a minha obediência? Para onde? Então, quando eu sinto que eu não gosto da minha mãe, eu soube de uma cliente que eu já fui parar na boca do sapo várias vezes, costurado com pele de cobra, né, a boca do sapo, para não sair mesmo. É, e ela brigou comigo há uns 10 anos atrás, quando eu sugiro, mas você quer que essa pessoa da sua família morra. Estudante assídua da psicologia e inclusive da teoria junguiana, ela fica furiosa. E eu disse, não, desculpa, então, não quer. E eu soube agora recentemente que ela fugiu do Jung, foi fazer Lacan, foi fazer. E uma amiga em comum me diz, ela está entendendo o que o Jung disse há 12 anos atrás. Eu falei, então, não era o parente que eu queria que ela matasse, mas todos os valores que aprendiam numa definição de quem ela tinha que ser até aquele instante. E claro que veio uma raiva que denotava a prisão do indivíduo aos seus valores anteriores. Ele não consegue se libertar, ele tem uma bola no pé. Mas consegue visualizar? Nesse caso específico, ela conseguiu visualizar? 12 anos depois. Isso não Né? depende muito da idade mesmo, né, da pessoa. Não, não. Eu não sei se é porque eu sou novo também, né? Eu fico, às vezes, eu atendo umas Não, você é pessoas velho que pra são. porra. Eu atendo umas pessoas que são mais velhas, assim, e aí eu vejo. É isso que o Elton falou, né? De. Às vezes a pessoa tá presa com um grilhão enorme, assim, e não. Tipo, morrendo assim por fora, mas sem enxergar aquilo. Eu fico mais
metanoia não devia ser um momento em que isso começa a aparecer e tudo mais, ali até os 45, 50 anos? Olha, tecnicamente sim, mas como eu estou sugerindo, né, veja que interessante, não cabe na nossa aula hoje, mas a pergunta eu vou tentar colocar lá dentro da nossa aula, que é essa construção de toda a estrutura. Quem é o anjo de Deus e que ele então traz a obediência, quem é Prometeu e Epimeteu, aquele Epimeteu o que mantém o que é a realidade, e Prometeu diz, eu não quero mais obedecer, que acontece em todos nós. As mulheres como esse elemento feminino na estrutura psíquica, os homens como esse elemento masculino na estrutura psíquica, o Berremonte o Leviatã como demônio, mas ao mesmo tempo como se eu não destroçar um sistema de obediência, um novo Deus não se instala. Isso é Satanás no contexto bíblico, e que nós vamos discutir isso lá na frente. É um tema polêmico, mas eu defendo que ele tenha que ser visto analiticamente, né, para que os nossos clientes possam ter um, uma disposição consciente e lúcida. Então, tudo isso para dizer o seguinte: tem um outro fator em andamento. O planeta tem um número em crescimento de habitantes em andamento, 8, 9 bilhões. As crianças nascem em menor quantidade. As pessoas estão chegando em idades, em quantidade nunca vista. Então, a metanoia, ela passa a ser considerada como uma transição dentro desse quadro. Até o século, meio do século XX, até o meio do século XX, você vai ver que, estatisticamente, você vai ter zero, com 0 anos, X número, com 1, 2, 3 e assim por diante, uma conformação estatística, que ela vai afunilando na direção das idades por vários fatores: guerra, doença, desnutrição, enfim, tecnologia insuficiente para administrar o parto, as doenças também, e as pessoas vão morrendo ali. Errei. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive, toda uma geração que pensava o mundo morreu. O que mais morreu foi jovens, homens e mulheres, morreram. Então, você começa a gestar um mundo em que a guerra vai desaparecendo, a fome vai desaparecendo, a doença vai desaparecendo, e abusadamente a morte vai desaparecendo. Mas isso é outro tema. Então, os quatro cavaleiros do Apocalipse nos geram um novo pacote de leituras. E a metanoia, por enquanto, ela é expressa dos 35 aos 45, se a pessoa... Todas vão entrar nessa faixa, mas tem um outro elemento distoante em andamento. Para quê? Foi você mesmo que leu outro dia, no Skiller, que esse para quê nos remete lá no Faraó. A consciência precisa se desenvolver no veículo humano, como ela já se desenvolveu em outros aspectos. E para se desenvolver no veículo humano,
Eu preciso de uma identidade existencial, um automorfismo. Sugerindo tudo isso que eu estou sugerindo na questão do Spitzer, para mim isso significa que, então, o anjo de Deus modifica a representação da obediência e da resposta, ou seja, da exigência e da gratificação. O que é que eu te dou se você fizer? A mãe faz isso, não porque ela é do mal, mas ela é a imagem, a, a, oh, caramba, a mulher como representação da escrituração divina. Mas isso é bem mais complicado aqui. Só para dizer que a quantidade de seres humanos deve diminuir, né, porque você vai ter mais seres humanos, por um lado, fazendo o que tem que fazer. Então, você vai perder, para o horror do planeta, né? Você vai perder essa oferta de mão de obra não qualificada. Então, é nesse sentido que a gente não sabe o que é a metanoia num sistema que traz menos crianças, o que para mim significa que tem uma eficácia aqui no meio maior, e envelhece a população. Porque envelhecendo a população, você vai ter a soma de um saber. Mas para deixar para alguns pensarem aí, que é o que eu assisto com os meus clientes de 80, 70, 80 e 90 anos. Então, o Freud diz, na época, a primeira vez que eu atendi uma pessoa, quando eu tinha 30 e poucos anos, que tinha 70, eu tive que fazer uns 2 meses de supervisão com o meu analista. Porque eu falei, Freud diz que isso não serve para nada. Eu não podia aceitar isso. Foi por isso que eu estudei. Não, não é possível. Já junguiano, meu analista era freudiano na época, né? Mas já junguiano, eu já influenciava essa discussão com ele. Eu falei, não, não é possível isso. Entende como vai mudar século XIX? Ver uma pessoa de 70 anos fazendo terapia, Freud vai dizer, não serve para nada isso. Porque ele vai morrer, não tem mais vida, não tem linguagem, né? Não tem cadeia de significante. Vai falar o quê? Mas a gente vê que não. A gente vê que pessoas de 90 anos têm linguagem, têm narrativa. Então, todas essas peças vão remodelar a função arquetípica de caridade. Nós vamos estudar isso desde o nascimento, desde o zero aqui. Eu trago uma história, né, que a mãe estava discutindo como está difícil ela e o marido cuidarem de 2 filhos, vai para cá, vai para lá, tem que fazer academia, tem que achar melhor alimentação, tem que trabalhar, e o menino lá atrás, ela disse, está vendo, filho, como é difícil? Eu sei que é difícil para vocês se livrarem de nós, para vocês poderem viver as suas vidas. Moleque de 8 anos, eu estava presente na sessão. Eu falei, olha, o seu filho é uma criança muito perspicaz. Veja como é que uma criança de 8 anos, qualquer um aqui presente, teria essa consciência, volta lá para trás, de você dizer que eu sou um estouro para minha mãe e agora e digo isso para ela, como é que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Né?
O que que você pretende que eu seja? Como o quê? Como investimento. Não sei se você está entendendo, Helder, que como investimento, os meus pais queriam que eu fosse de um jeito. É a mulher que o Elton perguntou, que diz, meu filho vai ser engenheiro. Eu falo, absurdo isso. Não vai nem ter utilidade para ele ser engenheiro. Ele tem que caber num outro ambiente, né? Entendem, onde eu estou debatendo aqui com vocês, como é a desconstrução de um sistema epimeteico e como o sistema prometeico ele é precedido por um viés satânico, por uma coisa destruidora. Isso vale para os dois lados. Se nós pegarmos o planeta, nós vamos ver que a China recepciona um Satã na forma de um consumo, e do outro lado, o mundo mais ocidental tem na China um demônio. Então, é um demônio reverso, né? Dois sistemas, como num casamento que faz a mesma coisa, o casamento é igual. Você traz uma mulher que é demoníaca para esse homem e vice-versa, porque se baseiam, né, nas estruturas edipianas em valores vencidos. Pessoal, dá para entender isso, por favor? E que, claro, entendendo tecnicamente isso, né, isso nos leva a estudar os clientes, que é o que eu entendo, como eles vão recepcionar o mundo, transitar pela mudança e se instalar no novo mundo, né? Como eles vão fazer isso? Em termos de que valores a pessoa defende, como o Satanás, então, vai intervir, destruindo esses valores das mais variadas formas, e como o analista precisa ter, na minha leitura, uma consciência tal, Welter, que eu sei o que está acontecendo, mas eu não sei o que vai acontecer. Entende? É aí que nós estruturamos o conhecimento. Arquetipicamente, você entende a rota, mas Sim, especificamente. entende? E aí você vai aprendendo algumas coisas o tempo todo, como isso que eu estou dando hoje. Isso aqui foi um aprendizado de contato. Eu fui pensando o cliente, eu fui estudando porque ele demora, porque ele sofre, porque ele volta a sofrer, porque ele me agride, porque ele agride o outro, porque ele sofre de doenças, quem é o Deus dele, tudo isso. Tudo isso está nessa folhinha aqui, que é o meu resumo da nossa aula de hoje, que vai nos levar em andamento. Aula não, é um compartilhamento de como eu pensei tudo isso e como eu aplico isso o tempo todo. E que eu quero compartilhar, porque eu vejo muita eficiência. Eficácia é outra coisa, mas eficiência eu vejo. Marcos, depois me dá essa referência dessa visão feminina divina satânica que você falou, que é outro momento que a gente fala disso, porque coincidentemente no dia de hoje isso não interessa. Sim, 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 boa. É,
Eu não fiz esse mapa. Hoje, o que eu quero aqui é que posso te ajudar aqui, que eu vou colocar esse elemento de Pandora. Então, se todo mundo entendeu até agora o que é que se processa em andamento, então é o aspecto feminino que traz uma joia. Uma joia. Dentro, né, a mulher faz isso quando projeta o homem na figura do ânimos, e o homem recebe isso quando projeta a mulher na figura da ânima. Está no restaurante, Elton? Tô cozinhando, tô fazendo almoço, tô fazendo um arrozinho aqui, minha mãe fez quiabo não, Olha, fez dá um sujo. beijão nela ali atrás, que bonitinha. Ela tá aqui, cadê minha mãe? Aqui. Ela tá É, eu tô fazendo, ela vendo. fez Que nhoque e frango bonitinha. no fogão a lenha. E aí eu tô fazendo só o arroz pra gente almoçar já já. Tá vendo? A ânima é uma projeção desse tipo. Mas é uma questão assim, pessoal. A Pandora, então, nós vimos lá atrás que ela traz uma joia. Ninguém sabe o que essa joia é, ninguém dá valor a essa joia. Ah, isso não é nada. O sistema vigente não dá valor, porque é preciso que eu tenha que soltar o sistema anterior para encontrar um novo valor. Então, nesse ponto, duas coisas. Eu vou dar aqui um spoilerzinho rápido, senão eu fiquei com essa dúvida, pus aqui interrogações, mas você pergunta. Religiosamente, essa estrutura do masculino e do feminino tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa é uma trindade, por isso que vão ter três filhos no anjo de Deus. Isso é uma trindade que implica que o aspecto masculino se desenvolve dentro dessa trindade. Eu recebo um valor do meu pai e vou ter uma inspiração promovida. Veja, meu pai, eu, e quem é o Espírito Santo? Uma inspiração em mim, né, que eu desloco para o meu filho depois. O Jung chama isso, essa trindade, de uma coisa só, onde Pai, Filho e Espírito Santo são uma coisa só. Mas é Eva, né, quem no primeiro instante faz esse projeto. Isso significa que é Pandora que faz, que traz uma joia. Então, esse é o fator feminino da estrutura cristã. Pai, Filho e Espírito Santo, mas a cruz é feita lá daquele triângulo superior, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ela é enterrada na terra. A terra é o feminino. Essa é a crucificação do aspecto masculino. Então, se você quer entender, você tem que estudar como essa dinâmica acontece dentro da psique. Eu já entendi. Agora eu já sei por onde ir, já caminhei, já entendi a referência. É, porque senão eu estou montando aqui a dinâmica, mas se não entender essa estrutura, não acontece. Vai acontecer a um custo de vidas ainda. Diante do que o Jung coloca, ele ainda tem uma visão do ser do século XIX, atravessar o século XX, ele tem uma visão bastante, como é que eu posso colocar, dramática na vida humana. Mas, na minha visão,
essa morte por defesa de algo vencida vai ser natural. Por isso que eu defendo que não vai haver guerra, que ela vai ser natural. Né? Um conjunto grande de pessoas não vai morrer para que o novo sistema se instale. Isso não vai evitar o aspecto satânico, mas vai entender que eu vou querer esse Satanás na minha vida. Por isso que o Jung foi chamado de herege e condenado à danação eterna. Porque ele quebra as questões instaladas de obediência e nos coloca como infratores. É assim que eu vejo cada um dos meus clientes. Eles são infratores, transgressores da lei anterior. E se eles se conscientizam, e se os pais também se conscientizam, então crianças vão crescer livremente. E não nessa modelagem que eu estou defendendo isso. Que essa joia da Pandora é uma nova consciência. Aquilo que antes não valia nada, agora vale muito. E eu vou dizer, assim, com certa soberba, que é a vida humana. Como o ser humano vivo, vivo, transforma o seu mundo. E vivo não é que ele respira. Vivo é quando ele é esse veículo de transformação. Quando ele retirou as projeções, né, Marcos? É que dessa afirmação que você fez no final, desdobra um monte de coisa que não cabe aqui, porque a gente já está terminando, mas aí tem o limite do ser humano, da soberba, né? Não adianta, então eu entendi o meu papel na humanidade, e aí eu me coloco acima, né? Ou seja, o ensoberbamento, a inflação, me acho divino. Isso. Tem um monte, tem vários desdobramentos aí, ou como isso acontece na psique feminina. Tem vários desdobramentos aí que depois eu vou perguntar para você em outros fóruns. Tá bem. Mas vamos em frente aqui, né, na questão do Prometeu e Epimeteu. Se todo mundo pegou essa síntese meio amassada ainda, que exige vários desdobramentos, mas ela é insinuante para os momentos finais do livro. Aí tudo vai fazer sentido. Espero vê-los em breve. Beijo a todos. Também espero. Beijos. Beijos, Marcos. Obrigada. Bom final Fiquem de bem. semana. Beijos. Bom final de semana a todos. Para vocês também, excelente final Depois de eu te semana mando a todos. foto, viu, Marcos, da comidinha que nós fizemos aqui. Sacana. Não, só você? foto não resolve, né, Marcos? Tem que mandar um prato para entregar para nossa casa. Mandar para Um ele, mandar convite, né? Mas ele Manda faz isso, quentinha. viu? Quando ele vem o da mãe Eder. dele, ele sempre traz uma comidinha. Não, gente, a gente tava no Ah. fogão a lenha desde as 9 da manhã fazendo franguinho, pingando água. Depois eu mando para você, viu, Veder? Eu prefiro que você faça mesmo e me mande. Que eu Nossa, também. esse negócio de ficar desde as 9 no fogão não dá muito certo comigo. É. Até já, gente. Beijo grande. Tchau. Tchau, Beijo pessoal. grande. Tchau, Beijos. tchau.